Olá pessoal, aqui é a professora Ana Paula. Falaremos neste tutorial sobre como elaborar referências bibliográficas de acordo com as normas da ABNT. Para início de conversas, nós vamos refletir sobre a seguinte situação, Primeiro nós temos indicações bibliográficas e referências bibliográficas, onde eu devo usar uma ou outra, Então, para resenhas críticas e resumos, eu faço a indicação bibliográfica de qual texto está sendo resenhado ou qual texto está sendo resumido. Então, a indicação bibliográfica, ela vem antes do texto. As referências bibliográficas, elas vêm ao final do texto como um elemento pós-textual, ao final de artigos científicos, de monografias e de trabalhos acadêmicos de forma geral. Então, se o professor da disciplina solicitou um trabalho para você, você tem que fazer o seu trabalho, ao final dele você vai abrir a lista de referências bibliográficas e citar todas aquelas obras que você leu e que você citou ao longo do seu texto, E aí, chamando a atenção que há diferentes normas utilizadas nas instituições. Então, especificamente na Unipac, nós temos duas normas utilizadas. A ABNT, para a maioria dos cursos, quase todos os cursos, e Vancouver, que é utilizado pelos cursos de enfermagem. Então, os cursos de enfermagem utilizam as normas de referências de Vancouver, os demais cursos utilizam da ABNT. Então, a primeira coisa a se fazer é: eu tenho, por exemplo, um livro, Então, aqui vocês estão vendo um livro que é um e-book, mas poderia ser um livro físico que estivesse às mãos de vocês. Então, qual é o primeiro passo para realizar a referência bibliográfica de maneira fácil e prática? Então, aqui eu já copio o nome do autor e o título do livro e abro o Google Acadêmico. Ao abrir o Google Acadêmico, o que vai acontecer aqui? Eu vou colar o título do artigo e os nomes dos autores. Vocês poderiam digitar caso esse livro não seja um e-book. Então, aqui eu tenho as duas aspas. Ao clicar nas duas aspas, eu tenho três normas. Já que nós estamos falando da ABNT, nós vamos copiar a NBR 6023. O Google já marca automaticamente. Eu clico com o direito ou aperto Ctrl C, vou para o meu arquivo lá no Word, por exemplo, aqui eu estou utilizando o Google Documentos e colo. Automaticamente ele já vai me deixar colar aqui. Observem que a última NBR 6023 foi de 2018, então tivemos algumas alterações. Então, se eu acessei o livro físico, essa referência já está praticamente pronta, com algumas alterações que nós faremos. Se for um e-book, se eu acessei um e-book, não é necessário colocar o link o qual eu acessei esse e-book. Por quê? Porque na maioria das vezes os e-books são pagos, então não adianta eu disponibilizar um link se a pessoa não comprou aquele e-book. Então não se justifica colocar o link o qual eu acessei o e-book. Como neste momento eu estou acessando o e-book, vou completar a referência aqui do nosso livro. Então, por que eu vou ter que colocar aqui em itálico? Porque toda palavra de língua estrangeira deve vir em itálico. Outra informação é que vocês podem observar que aqui apresenta o nome da coleção. Eu não preciso acrescentar aqui o nome da coleção, então eu posso colocar essa informação, posso apagar essa informação. Então, aqui, Anatomia Humana é o título do livro. Então, o que está faltando neste e-book? Está faltando a cidade a qual a editora imprimiu este livro. Então, observem que o Google Acadêmico vai nos ajudar, mas isso não nos exime de saber as normas para que eu veja se essas normas estão certas ou erradas. Então, eu já fiz uma busca no Google e já descobri que essa editora é de Porto Alegre. Então, eu venho aqui, coloco Porto Alegre, Artmed 2019. Então, aqui eu preciso retirar o negrito, porque na norma de livros, onde é que vem negrito? Somente o título da obra. Ok, então de e-book já fizemos. Agora, artigos eletrônicos. Vou pegar um outro exemplo aqui
de um artigo aleatório falando sobre anatomia, novas tecnologias aplicadas ao ensino de anatomia humana. Então aqui eu tenho as aspas. Quando eu entro, vou novamente pegar a NBR 6023, vou copiar e observem que ao colar aqui nós teremos algumas diferenças, né? Então, para começar, o negrito, aqui vem o negrito, vem o título da revista, e aí eu preciso acrescentar algumas informações. Disponível em, que é o link o qual eu acessei. Então, disponível em, volto lá na minha página, o qual a revista foi publicada, eu posso clicar aqui com direito e copiar o endereço do link, ou se eu estiver na revista, eu posso simplesmente aqui em cima copiar esse link que está aqui e vou colar esse disponível em aqui. Antigamente, né, anterior à norma de 2018, havia a obrigatoriedade de acrescentar esses dois caracteres aqui. Então, na última NBR não se coloca mais, então estará desatualizado o aluno que utilizar esses dois caracteres. Além de colocar, né, disponível em, eu vou ter que colocar acesso, quando é que eu acessei. Então, acesso em, 2 pontos, hoje são 25 de abril, coloco o ponto. Como é que eu vou definir, como eu vou abreviar os meses? As 3 primeiras letras acrescidas de ponto e o ano que eu acessei. Então, minha referência de artigo científico está pronta. Então, por hoje, nosso tutorial foi este. Obrigada pela atenção.